Treinar, desenvolver equipes é muito importante. Mas ter o time certo, conseguir encontrar as pessoas certas é mais do que necessário e essencial. E esse vai ser nosso papo de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre o líder recrutador e, com isso, como nós conseguimos impactar as organizações construindo equipes de sucesso. Vamos lá? Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio que soltamos todas as terças-feiras, semanalmente. Temos um conteúdo prático, relevante, para contribuir com o ecossistema de treinamento e desenvolvimento. E como você sabe, se você já nos acompanha, eu realizo esse podcast junto com o Igor. É isso aí, Carlos. Pô, muito legal essa jornada sensacional de muito aprendizado, muita troca, levando conteúdo para os profissionais que desenvolvem pessoas dentro das organizações. Essa é a nossa missão da BTD e está cada vez mais legal. Esses papos semanais. E é uma parceria da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, junto com a Bravende. E, inclusive, começamos esse podcast no CBTD, que é o maior congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento, e continuamos ao longo dos meses. Esse é o episódio 46, e vamos estar no próximo CBTD, que vai acontecer... Vai acontecer de 21 a 23 de junho, em São Paulo. Bastante coisa, bastante novidade preparada aí. Vamos estar lá com stand, né, patrocinando também, e vamos ter um stand do podcast gravando ao vivo lá. Se você estiver por lá, pode ser que você participe aí do podcast. Fique ligado. Mas vamos lá, vamos falar do líder recrutador. Olha só, talvez você ainda não tenha ouvido falar nesse tema. É um tema bem interessante, porque não adianta só você treinar, desenvolver equipes, se você não tem as pessoas certas, não encontra os profissionais adequados para construir equipes de muito sucesso. E hoje nós vamos conversar com o Sérgio Gomes, que é CEO na Headhunters Academy. Depois eu vou pedir para ele explicar um pouquinho o que a empresa faz. E tem um trabalho social incrível com o Gerando Falcões, né, recrutando talentos nas favelas. Depois também quero que ele conte um pouquinho para a gente. E tem uma formação fantástica, tem experiência prática nessa área. E hoje não só trabalhando com o desenvolvimento de profissionais da área de recursos humanos, que trabalham ali com recrutamento, seleção, com uma atuação como headhunter, mas preparando líderes e os donos das vagas que precisam encontrar pessoas de sucesso. E eu quero aprender como eu faço para encontrar talentos também para a minha organização, para a Bravende. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Boa, Carlos. Cara, obrigado. Primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês. Igor, muito bom ter te reencontrado aqui também. Eu tenho um respeito muito grande pela BTD e fiquei super feliz. Acho que vai ser um papo leve, gostoso, agradável e com bastante propósito, né? Muito Isso bom. Aí, propósito que é um ponto aí que importantíssimo. Mas conta pra gente, quem é o Sérgio ser humano e como que você foi parar nessa área focada em um trabalho como Headhunter, e como foi sua jornada, e hoje o que você está fazendo, né, com a Headhunters Academy? Boa. Bom, eu sou o Sérgio, né, sou paulistano, tenho 48 anos, vou fazer 49 agora em abril, e sou casado, tenho 2 filhas, a Gabi de 15 e a Ninoca Marina de 12 anos. Tem uma cachorrinha que chama Harley, porque eu sou apaixonado por motos também. E sou projeto de baterista. Estou tentando aprender bateria há bastante tempo. E nesses últimos 18 anos, Carlos, entre 18 e 20 anos, mas 18 anos, eu tenho a oportunidade de desenvolver muita gente, tanto no Brasil, na América Latina, quanto na Europa. Então, tive bastante experiência com diversas academias de liderança, em grandes multinacionais. Desenhei, montei e apliquei essa academia de liderança. Nos últimos 10 anos, conduzi diversos processos de transformação cultural também, em algumas organizações, principalmente organizações familiares. E aí, o que aconteceu? Uma coisa muito interessante, como é que eu vim parar na Headhunters Academy? Nesses últimos 10 anos também, por coincidência, eu acabei apoiando e me tornando sócio em algumas boutiques de Executive Search. Então, eu fui sócio de algumas boutiques de Executive Search, apoiei alguns processos de recrutamento para altos executivos, principalmente
processos que giravam em torno de RH ou cultura organizacional. E então, nesses últimos 10 anos, eu acabei agregando isso também, né? E aí, o ano passado, final de 2021 para 2022, eu fui procurado por um grupo de investidores que já possuíam 5 empresas de recrutamento, falando que eles tinham um grande problema, que era a formação dos recrutadores, das recrutadoras deles. E eu falei, caramba, isso é um negócio interessante. E eles falaram, cara, e a gente está procurando alguém que tenha bagagem, experiência em educação. Conheça do mercado. E conheça do mercado. Então, E não é um negócio simples, né? Você encontrar, fazer essa junção, né, das duas coisas. E aí foi daí que surgiu um novo empreendimento, que é a empresa que hoje você está liderando, é isso? É isso aí, é isso mesmo. E aí a gente começou a pivotar, criar MVP. Então foi até... E é uma coisa muito interessante que eu me lembrei agora. Eu, antes de topar o desafio, eu tive a oportunidade de conversar com alguns CTOs e alguns CEOs, alguns diretores de RH, porque a ideia basicamente era fornecer essa formação para as áreas de recrutamento, para as áreas de talent acquisition, em especial para que atendiam a área de tecnologia, porque tem uma profissão, Tech Recruiter, que é uma das profissões mais desejadas e mais bem pagas dentro do LinkedIn, que não tem nenhuma formação também. E nós temos. Ou seja, são os profissionais que vão recrutar só para tecnologia. Só para tecnologia. A gente tem uma formação focada para formar um tech recruiter, só que e a formação, o conteúdo é 100% tecnologia. No mercado não tem isso também. Agora vamos lá, uma pergunta. Hoje vocês têm, então, um programa que prepara qualquer pessoa que está nos assistindo, se quiser virar um headhunter especializado, se desenvolver para poder atuar no mercado, eles podem estudar com você. E você pode desenvolver os líderes e os profissionais de RH nas empresas, é isso? Isso. A gente tem uma trilha que pega desde uma pessoa que nunca viu recrutamento na vida e precisa entender o que é recrutamento. Então, eu posso ter uma BP, posso ter alguém de DHO que fala, pô, eu quero entender melhor. Então, ele tem condição de fazer uma formação que a gente chama de imersão, são 2 dias. Então, ele vai olhar de helicóptero toda a etapa de recrutamento, end-to-end. Então, isso para quem é de RH, vale muito a pena. A gente também tem uma formação, que é uma formação mais básica, que a gente atua até junto da Gerando Falcões, mas a gente também tem isso fora da Gerando, que é para quem nunca viu recrutamento na vida e quer iniciar uma carreira dentro do recrutamento, então alguém mais jovem. E aí a gente tem a formação do líder recrutador, que é o papo que a gente vai colocar aqui em pauta, né? Quem é o líder recrutador? Boa. Porque eu me considero, e eu tenho esse desafio hoje aqui na Bravend, de recrutar, atrair, selecionar talentos, né, reter. Me dá umas dicas aí. Na verdade, quem não é líder recrutador, né? Porque o líder tem esse papel de somar as pessoas para formar a sua equipe, né? Uhum. E às vezes você não tem as habilidades Igor é um líder necessárias. recrutador? Pode ser? Como é que é? Sem sombra de dúvidas. A gente até está colocando o nome de liderança recrutadora, porque independentemente da tua posição, você recruta. Não tem jeito. Você se tornou líder, isso faz parte do teu to-do, que é encontrar, é formar uma equipe de alta performance. Se formar não é só através de desenvolvimento, que é fundamental, crucial, mas é a porta de entrada, né? Então isso e o que a gente percebeu, Carlos e Igor, existe um movimento, principalmente nos Estados Unidos, de que, se a gente se lembrar, há 20 anos atrás, se você perguntasse para alguém que estava sentado numa posição de liderança, como é que você lidera a sua equipe? Muito provavelmente ele responderia, eu tenho um RH, tenho uma área de DHO que faz isso. Hoje é inconcebível você fazer uma pergunta dessa para quem é um gerente, supervisor, um diretor, um presidente. Não, eu tenho um RH. O cara não é líder. O que a gente está imaginando e acredita piamente? Isso vai acontecer em atração e seleção. Quem forma a sua equipe? Não, eu tenho uma área de talent acquisition. Não, e você? Você faz o quê? Não, eu dou o job description lá e... Se vira.
Esquece. E isso, eu posso garantir para você que isso vai pegar pesado para quem está ocupando posições de liderança. Isso vai fazer parte de um Já faz, né? desejado. Já faz, na verdade. E qual a importância, né, de um líder recrutador e o que um líder recrutador precisa fazer? Uhum. Me fala mais sobre os papéis, né, que ele tem que exercer ou as atividades. Então, puxa, eu quero, dentro da minha posição como CEO, ou da minha posição como gerente, ou como, enfim, um profissional, como que eu devo atuar como líder recrutador? Bom, tem algumas etapas dentro de um processo de recrutamento que são cruciais e que estão ainda hoje 100% numa cadeira de Talent Acquisition. Então, por exemplo, a busca de um profissional no mercado. Em algumas companhias isso está focado numa cadeira de Talent Acquisition. Porém, antes da busca, você tem um alinhamento. Esse alinhamento é feito com o dono da vaga, com a dona da vaga, com a dona da posição. Não tem jeito. Então, você tem uma área de Talent Acquisition, ela vai sentar com o demandante da vaga e fala, me fale o que você espera. E me fale o que você espera não é só tecnicamente. Eu não posso responder, não, eu quero um engenheiro de dados, uma engenheira de dados com 10 anos de experiência, né, que já tenha passado por 3, 4 empresas. Isso é importante, mas muito além disso, a gente criou um exercício super legal e que está fazendo bastante sucesso dentro dos líderes recrutadores, dentro dessa liderança recrutadora, que é o mapa da missão. O que é o mapa da missão? Cara, você como líder, você tem que desenhar qual vai ser a missão de fato dessa pessoa que você está buscando. Isso não envolve sua parte técnica. E o que tem numa missão? Fiquei curioso agora, porque não é só ter o job description. Não. Missão conecta com gamificação, conecta com cultura de aprendizagem, muda um pouco o jeito de enxergar. Exatamente. Muda, até porque dentro da missão, a gente já parou para pensar que dentro da missão, dependendo da posição, dependendo do momento da companhia, pode ser que uma missão seja o que? Olha, você tem que estreitar laços com a área X. Isso faz parte da sua missão. Dentro da sua companhia. Além disso, a sua missão, e missão é algo muito forte. E tal coisa. Exatamente. E missão é algo muito mais forte do que simplesmente Tarefa. do que uma tarefa, do que um job description. Eu não estou desmerecendo job description, ele é importante. Hoje você chega lá para a inteligência artificial e fala, preciso pedir um job description para tal posição, né? Se for pedir uma missão, já não é tão simples, porque a missão não tem a ver com a vaga, tem a ver com o que ele vai fazer naquele contexto. Exato. Aí você já consegue se diferenciar mais ali, né? E tem outra questão, pegando esse teu gancho, que, como a gente falou, você pode delegar uma parte, muitas vezes, operacional, dependendo até do tamanho da companhia. Se tem uma companhia muito grande, e dependendo do número de posições, tem uma parte que é muito processual, de busca de candidatos, né? Até com utilização de inteligência artificial, então com ATS, que são sistemas de busca. Isso, eu acho que a parte de Talent Acquisition, ela tem que apoiar um líder nos sistemas, né? Só que vai chegar uma hora como essa do alinhamento, como essa do desenho do perfil. Então, desenho de perfil é muito próximo também do mapa da missão. E existe uma outra questão que a gente também está trazendo para o Brasil. Não existe. Então, a gente está sendo pioneiro nisso, que é fazer uma entrevista por valores. Uma entrevista por valores, além da entrevista por competência, que por incrível que pareça, e eu sei que você que é líder, que está ouvindo isso, deve estar se perguntando, caramba, eu sei fazer uma entrevista por competência? Então fica se perguntando, porque isso vai ser cobrado de você mais cedo ou mais tarde, né? Então saber fazer uma boa entrevista por competência é crucial. Por exemplo, dica básica. Dá umas dicas aí. Dica básica. Entrevista por competência, você não faz pergunta o que você faria. E sim, o que você fez. Porque eu estou testando a competência, né? Então, eu preciso saber se você tem de fato ou não aquela competência. Isso, bons recrutadores, boas recrutadoras já fazem isso. Tipo, eu preciso saber se a pessoa é uma pessoa que
demonstra criatividade para buscar alternativas, é uma competência. Se você me falar isso, eu vou falar assim, legal, então tá bom. Me conta de forma prática, direta, quando que você exerceu isso, quando que você fez. O que você já fez ao longo da sua carreira? Me fala a situação. Me fala a situação, qual foi a ação, qual foi a competência que você teve que ter naquele momento. Isso é uma entrevista por competência. De uma forma muito E aí simples. uma curiosidade, porque tem pessoas que têm mais autoconhecimento. E ela talvez consegue, às vezes, demonstrar no dia a dia. Ela consegue demonstrar numa fala aquela competência aplicada. Pode acontecer de, às vezes, ter um viés, a pessoa não tem muito conhecimento, muita percepção, e ela não demonstra isso. Aí, como é que desenvolve ali a habilidade do... Eu sei que tem que fazer o curso, né, para se aprofundar, mas Não. tem algumas dicas aí para você ser mais captador ali de se ele tem ou não aquela determinada competência. Tem. Então, primeiro é essa que eu falei para vocês, evitar ao máximo o que você faria. Porque o que você Uma faria... dica importante. É muito que genérico. criar. Assim, o que Ele vai você- criar, mas o que ele já fez para lidar com tal problema? Carlos, assim, Igor, o que você faria, eu posso inventar qualquer coisa aqui. E eu posso nunca ter feito aquilo. Então, como é que você faria uma pizza? Eu usaria farinha, usaria sal, usaria água. Legal. Agora, olha como muda. Me conta uma situação onde você fez uma pizza. Como é que você fez? Você pôs primeiro a farinha? Onde você pôs isso? Eu tô focando na competência dele fazer uma pizza. Então não importa se ele sabe ou não criatividade. Quando ele começa a demonstrar, você sabe o que pessoas criativas, normalmente, como elas atuam, você vai lá e identifica o padrão de comportamento. E até a criatividade é outro assunto muito, muito interessante que você está tocando. Que eu adoro também, acho super legal como que a gente testa isso, né? Óbvio que tem diversos testes, diversas maneiras, mas pensando numa entrevista. Tô perguntando isso porque eu peguei o exemplo da criatividade, mas é de fato porque eu nunca parei para pensar como que eu meço a criatividade, especificamente. E assim, eu não estou levando em consideração testes, né? Se a gente tem de fato um laboratório onde a gente tem condição de testar isso. Estou pensando numa entrevista. Numa entrevista. Não conversa. Então, para nós, a gente vai dividir. Se eu tivesse que entrevistar alguém focando em área de inovação, focando em criatividade, primeira coisa, eu vou testar o conteúdo, eu vou testar o conhecimento, pegando o famoso chá lá. Então, eu vou testar o conhecimento. O que você conhece de criatividade? O que você já leu? O que você estudou? Né? E isso eu acho que é fundamental. Legal, boa. Vamos para o próximo passo. Deixa eu testar para ver se ele tem habilidade. Onde você usou esse seu conhecimento? Porque ele pode ser teórico. E tá tudo bem. Não, Sérgio, na verdade eu já li 3 livros, 4 livros, mas eu de fato ainda não apliquei. Porque eu quero entender se ele participou como ouvinte de um processo de criatividade. Que tudo bem, é legal. Né? Não é excludente, depende do que se precisa. Mas eu quero saber se ele dirigiu um processo de inovação. Você dirigiu um processo de inovação? Conta pra mim. Olha a diferença da pergunta. Como que você faria se eu tivesse um processo de inovação? Conta pra mim. Como eu faria de várias maneiras. Mas eu tenho condição, tecnicamente, de avaliar se o como faria dele é muito estapafúrdio e não tem nada a ver com o que deveria ser feito. Só que, enfim, eu acho que faz mais sentido você ir straight to the point, ir direto ao ponto. O como faria, o conhecimento teórico pode responder. Exatamente. O como fez, o conhecimento teórico não responde sozinho. Agora, a habilidade, sim. A habilidade, ele vai te falar de cabo a rabo. Ô, Sérgio, cara, eu foco nisso primeiro, depois nisso primeiro, depois nisso primeiro, né? E óbvio, né? Aí a atitude... A gente tem diversas maneiras de testar isso. E uma delas, que isso eu acho que é o mais interessante da gente colocar aqui, e eu tenho certeza que o Igor e o Carlos conhecem o que eu vou falar aqui, e você também, de DHO, conhece. Tem um conceito super famoso que é níveis neurológicos, que eu adoro, acho que faz todo sentido. Então, se a gente pode explorar do ambiente, comportamento até capacidade. Eu posso fazer boas perguntas, principalmente utilizando entrevista por competência. Tem os 3 níveis ali ou você vai em níveis mais além? Nos níveis além, é isso que a gente sentia falta, Tá, que é a entrevista por valores. Por valores, tá. Saquei. Faz sentido? Porque aí você vai de lá para cima. Faz. E como que vocês usam isso?
Sabia que você ia me perguntar. Porque assim, eu sei que provavelmente deve ter ferramentas, eu não sei se vocês usam alguma ferramenta de assessment ou se isso você ensina e talvez nem dê para explicar aqui, aí deixa o pessoal curioso se alguém quiser se aprofundar e lá, né, fazer o... A gente tem uma formação em entrevista por valores. Pronta. Mas a gente tem... Não, mas eu acho que faz muito sentido a tua pergunta, cara. Você ia falar. Não, conta um pouquinho também pra gente desse caminho, como chegar nisso. Cara, então assim, eu tô adorando as perguntas que vocês estão fazendo, que estão me fazendo pensar também, e foi muito bom porque a gente fechou uma turma de liderança recrutadora hoje. E exatamente esse ponto a gente discutiu ontem, né? Então, a grande maioria dos bons recrutadores, das boas recrutadoras, sabem fazer excelentes entrevistas por competências. Testam isso. Legal. Né? E aí, chegando nesse teu ponto, puta, cara, mas como é que eu vou lá pro topo da pirâmide? Que é de valor e identidade, né? Então, valor tem uma questão que é muito clara. Então, uma coisa que você pode testar é assim, ó... Pô, Sérgio, fala pra mim, quais são os seus principais valores? Eu garanto pra você, eu posso assinar aqui, que a probabilidade... Se você ainda aumentar e falar assim, não precisa pensar muito, fala quais são os seus principais valores. Sabe quais valores que vão sair? Tudo que termina com AD. Integridade, honestidade, ética. E eu não estou dizendo que você não tem isso. Mas inconscientemente você está me falando isso porque você sabe que eu tenho isso também. Você sabe que eu tenho. Porque a probabilidade de eu não acreditar, assim, de eu ir contra esses seus valores é muito pequena. É muito pequena. Porque vai pegar mal para mim. Então, a gente costuma falar o seguinte, bom, tá bom. Além desses, o que mais você tem? E que, na verdade, só você tem. Conta pra mim. Aí a pessoa senta, mexe na cadeira, fala, pô, mas peraí, como assim? Eu quero saber o que no seu momento de vida atual você não abre mão. É crucial. E ele vai me falar. Ele vai continuar, ele ou ela vão continuar buscando palavras que a gente chama grave. Nesse momento de vida atual você não abre mão. Que aí você já começa a ir para outro tipo assim, você muda, né, o estímulo. Porque vamos ser práticos. Pensa o seguinte. E outra coisa que eu tô pensando aqui. Quando que a gente faz uma entrevista por valores? Você não vai fazer uma entrevista por valores no início de um processo. Então, no início do processo, você vai ter um funil maior, né? Então, pô, vou varrer, vou buscar mais gente no mercado, no LinkedIn, tá bom. Bom, já fiz alinhamento de perfil com o dono da vaga, com o dono da posição. Se você é o dono da vaga, dono da posição e você tá buscando, você já sabe como é que é o perfil, né? Você já fez o mapa da missão lá. Vou buscar, vou à caça, vou caçar. Então, eu tenho um funil maior, boca maior. Qual é o próximo passo que eu vou? Vou fazer uma entrevista por competência. Isso vai afunilando, posso fazer um teste, enfim. Cheguei nos 3 principais candidatos ou candidatas, eu já contrataria os 3. Os 3 estão aptos a trabalhar comigo, com o Carlos, com o Igor, com o Sérgio. Estou muito feliz, parabéns para a área de Talent Acquisition. E eu faria a entrevista por valores. Por quê? A entrevista por valores, o que ela vai permear? Ela vai permear se para o Carlos... Você tem filhos? Tenho 2. Pronto. Como que ela chama? Maria Clara e Maria Alice. Então, Maria Clara e Maria Alice. Eu quero descobrir se é importante para você almoçar ou não com elas. Porque, sendo sincero, isso vai pegar. Se eu não descobrir isso, a probabilidade disso pegar, de fazer com que você desista depois de 2 meses, 3 meses, é gigantesca. Não é a competência. A entrevista por competência vai me dar uma certeza muito maior de que você é o cara certo para estar comigo. Agora, se você vai aguentar o tranco aqui, se você é o cara que vai varar à noite,
Eu não vou descobrir isso com uma entrevista por competência. Você não tá preocupado se eu sou casado, não sou, se eu tenho isso. Tá preocupado o que eu não abro mão. Exatamente. Eu não quero saber se você é casado. Porque isso é importante, acho que deixar claro, isso né? não me eu não me perdão. É os valores, porque aí você tá fazendo o que é intangível, que alguma hora vai pegar. Porque isso te ajuda a aumentar a retenção, te ajuda a ser mais certeiro no processo. Por isso que nas perguntas que eu vou fazer, eu não vou entrar em detalhe pessoal da pessoa. Só que eu vou fazer com que, se isso for importante para ela, ela tem que me falar. Então eu vou falar, olha, fale para mim o que você não abre mão. Eu não perguntei se é buscar a filha na escola, buscar filho, eu nem sei se tem filho ou não tem filho. Eu te perguntei porque a gente tá aqui, né? Sim. Mas ele... Claro. A gente escuta coisas que são muito verdadeiras. Então, as pessoas no começo se tornam muito tímidas e falam coisas mais grávidas, que não dizem respeito diretamente a elas. Depois, essas pessoas começam a, de fato, trazer o que, de fato, importa para elas. Então, eu vou falar, pô, Sérgio, para mim seria muito importante almoçar com as minhas filhas. Pô, legal. Então, almoçar com as suas filhas... Aí, se você tem 2 candidatos que estão habilitados e tem um que você sabe que o tipo de trabalho não vai possibilitar isso e tem o outro que vai... Você recomenda normalmente mais um do que outro por conta de... Porque não vai dar fit. Tá. Naquele momento. Não significa que aquela pessoa não sirva. Tá bom. Mas é aquele momento. E por isso que a liderança recrutadora é tão fundamental. Porque muitas vezes estes valores, eles estão muito mais vinculados à necessidade da área, do dono, da dona da posição. Por quê? Porque o cara abriu uma área, essa área em específico, não tem como a gente sair até 6 horas da tarde. Várias pessoas passaram por isso. Cara, por que não tem como? Porque a gente está abrindo uma filial fora do Brasil e tem um fuso horário. Eu não posso simplesmente não levar isso em consideração. Então, eu tenho uma maneira simples de fazer uma pergunta que, na minha visão, isso não vai resolver. De eu virar e falar para você, Carlos, você enxerga algum problema de você varar à noite? Ele vai falar, não, se precisar eu faço. É completamente diferente do que eu virar e falar para mim, Carlos, folha em branco, fala para mim o que você não abre mão para vir trabalhar com a gente. Você já está contratado. É você. E tem um trabalho importante de fazer e entender quais são os valores importantes para a vaga, né? Eu acho que esse exercício antes, justamente para poder Confesso fazer. Que eu nunca perguntei isso. Eu vou começar a perguntar. Carlos, muito interessante. Cara, você vai se surpreender. Porque aí você pega a informação, aí você raciocina, é informação crua, você analisa para entender se vale a pena ou não vale. Aí tem um erro que muita gente comete, que às vezes ele não pergunta, ou às vezes ele pergunta, escuta, mesmo assim ele contrata, porque às vezes falta opção. E aí vocês ensinam também como você aumenta o seu funil, como é que é. Porque isso é um desafio, né? Às vezes você está falando aqui do processo de seleção ali, mas, daqui a pouco eu não consegui recrutar muita gente, não consegui atrair. Eu tenho poucos candidatos. Como que funciona isso? Mas você está falando de um desafio de encontrar mais gente. Eu estou pensando como recrutador. Às vezes eu vou lá e pergunto, só que mesmo assim ela fala, não, eu não abro mão de estar com a minha filha, mas como eu não tenho opção, eu vou lá e contrato. Por quê? Porque eu tenho poucos candidatos. Isso você deve ver muito acontecer. Cara, eu não faria isso. Então, eu vejo e eu acho um grande erro. Por quê? E isso é uma coisa que a gente está brigando muito, brigando no bom sentido, mas brigando mesmo. A gente está colocando que você, de área de Talent Acquisition, tem que se posicionar. Você tem que falar que esse candidato, essa candidata, né, ela é a pessoa certa, né? Óbvio, 100% de tudo a gente não vai ter certeza porque é ser humano. Mas ela é a pessoa certa para aquele momento, daquela área, daquele gestor, do que ele está precisando, né? Pô, mas eu quero... Aí o gestor quer... Não, mas eu quero aquela pessoa porque, tem formação não sei aonde e já tem bagagem não sei aonde. Sim, mas o momento de vida daquela pessoa vai contra, cara. Assim, você vai... Sabe o que vai acontecer? Você vai tirar essa pessoa de um lugar, e isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Entendi. Você vai tirar essa pessoa de um lugar
que está bem, você vai trazer para cá, ela tem um desafio, e que a gente descobriu numa entrevista por valores. Então, eu acho que é fundamental o ponto da entrevista por valores. Gente, assim, é básico. Você não pode perguntar se a pessoa está casada, se a pessoa tem filhos, nem onde ela mora. Isso parece maluquice, mas isso você não deveria perguntar. Nos Estados Unidos não pode, né? E no Brasil também isso não é bem visto, não, tá? Isso já tá... O que mais que não pode fazer? Acho que vale a pena essas dicas aí, então. São boas práticas, assim. Bom, uma coisa básica, tá? É básico. Então, você vai entrevistar uma mulher, ou um homem, não importa. Né? Você é casado? Você não é casado? Você pretende casar? Gente, o que importa isso pra posição? Né? Segundo, eu vi que você tem aliança. Você é casado? Você é casado? De novo. Né? Você pretende ter filhos? Você tem filhos? Você pretende ter filhos? Não nesse próximo ano. Né? Gente, jamais. Nunca. Assim, parece uma coisa maluca, mas tem muita gente que faz. Muita gente. A gente tem óbvio, não posso colocar... Fala. Não, e você resolve isso com a entrevista por valores. Exatamente. Porque a entrevista por valores, pessoal, eu não vou perguntar nada relacionado a isso. Eu só vou fazer uma pergunta aberta me dizendo o seguinte: você está entre as 3 pessoas. Né? Você vem muito bem qualificada, muito bem qualificado. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Agora, eu preciso entender se o seu momento é o nosso momento. É só isso. Então, eu quero saber o seguinte: o que você não abre mão para vir trabalhar com a gente? Essa é a pergunta. O que você não abre mão para vir trabalhar com a gente? Eu não perguntei se tem filhos, está casado, se quer fazer home office. E, assim, é muito importante, se a pessoa for no início, normalmente as pessoas começam a não colocar as coisas. Não, pô, pra mim tá tudo bem, eu tô feliz, gostei muito do ambiente aqui. Eu falei, eu já entendi essa parte, mas eu quero saber o que você não abre mão. E aí, o que vai sair? Algumas coisas, pessoal, que saem. Tá? Eu tô falando sério. Então, saem. Poxa, para mim seria fundamental continuar almoçando com os meus filhos. Eu vou falar, isso é importante para você, Sérgio? Hoje eu almoço 4 vezes por semana com os meus filhos, com as minhas filhas. Eu não quero abrir... Eu nem sabia que tinha filho. Descobri numa entrevista por valores. Pô, legal, isso é importante? É importante. O que mais é importante? Cara, eu pratico kitesurfing. Eu pratico bike de final de semana. Cara, eu gostaria de não trabalhar final de semana. Isso é uma entrevista por valores. Isso não é uma entrevista por competência. Entendi. Então, mas então significa que o cara pratica kitesurfing e não serve pra mim? Ué, se o meu business precisa no final de semana, cara, não tem nada a ver com kitesurfing. Desculpa, assim, você vai testar? Você vai bancar? Você vai tirar a pessoa de um lugar que tá podendo fazer kitesurfing. Né? Então, eu tô falando, kitesurfing... Tem uma responsabilidade muito forte. Então, vocês preparam o líder para isso. E vocês também preparam ele para encontrar as pessoas, porque uma coisa é fazer a seleção, né? Porque acho que isso é um desafio. Cara, excelente pergunta. Como trazer pessoas? Porque às vezes, se você chegar no final do processo com 3 pessoas aptas e tiver foi o que eu o tinha privilégio... falado antes, de... né? exatamente. Então, mas chego lá e não tem as pessoas, e aí? Excelente. Então, assim, esse é um ponto que a gente também curte bastante de falar. A gente está batendo forte de que é sua responsabilidade, você que é líder, de encontrar pessoas. Não é só de talent acquisition. Então, peraí. Mas como? Amigona, assim, você abriu o processo, você tem que apoiar as áreas de recrutamento. Isso se você tem uma área de recrutamento. Porque se você é o dono do seu negócio, você é a dona do seu negócio... Negócios pequenos, você que vai fazer. Você não tem. Então, a importância é maior ainda. Pô, tá bom. É que assim, né, Igor? Você falar para alguém que é empreendedora, que tem o seu negócio, a dor fala mais alto. Ela vai buscar. Quando eu tô falando para alguém que tá sentado numa posição de gestão, de liderança, né? Numa multinacional, onde você tem uma estrutura de talent acquisition e a gente atende grandes companhias que têm essas áreas,
essas áreas estão sofrendo. Por que elas estão sofrendo? Porque existe uma pressão absurda para somente a área de Talent Acquisition buscar. E aí vem ao encontro do que você acabou de perguntar, Carlos. Porque se eu chego no final, num shortlist, então, para quem não conhece shortlist é lista final, né? Onde são os candidatos que estão aptas e que vão ser entrevistados pelo gestor. E não existe shortlist com 10 candidatos, senão não chamava short. Então é 3 ou 4. Pô, você só me trouxe 3 ou 4, pois você vai entrevistar 10? Não. Então é 3 ou 4. Ah, beleza, então tá bom. Agora vamos lá, a gente entrevista. Porra. Nenhum deles serviu. A gente errou em algum processo, a gente errou em alguma parte, tá? Qual parte que a gente pode ter errado? No alinhamento. A gente pode ter errado no alinhamento. A gente, quem? Eu como líder. E a área de Talent Acquisition, mas muito provavelmente o líder. Deu um direcionamento, né? Eu quero ir para Itu, você acabou indo para Sorocaba. Cara, não é isso. Tá perto, mas... E aí, o que a gente tem implantado que vem também ao encontro que você perguntou. Então, tá bom. Então, vamos na corresponsabilidade aqui. Não serve nenhuma dessas 3 pessoas, né? Levando em consideração que você, líder, fez uma excelente entrevista, 3 excelentes conversas, não de 15 minutos no corredor, tomando café, falando, não, fala com ele no estacionamento, né? Não, você vai ter responsabilidade, você vai entrevistar uma pessoa. Então, você entrevistou 1 hora, uma pessoa de uma maneira correta, né? Decente, preparado. E aí você falou, cara, ainda tá faltando, né? E aí a gente implementou também um processo que é muito simples, onde a gente vai falar o seguinte pro líder. Então tá bom, você não quer nenhuma das 3 pessoas? Não serve? Não. O que desse shortlist você elimina? Não é quem. Como assim o quê? Quais características você observou, ou comportamentos, ou valores, que não estão aderentes? Não, nada. Não tem nada que eu eliminaria. Então, beleza. Quais você reduziria? Mas como assim? Ah, pô, você só me trouxe gente com 20 anos de experiência. Eu quero uma galera que acabou de se formar. Então, eu preciso reduzir. Ah, então eu reduzi tempo? Então anota aí. Quais características você aumentaria? Bem acima do padrão que está aqui, que foi apresentado. Inglês que você me apresentou, eu testei, é intermediário. Beleza. Você criaria alguma coisa? Não criaria. O que a gente está sacando? Que isso traz uma responsabilidade maior ainda para o líder negar um candidato, uma candidata. Por quê? Porque ele vai ter que preencher o negócio. Então, assim, cara, o que dessas 3 pessoas você precisa fazer esses quatro boxes aqui, né? Se não tem nada a preencher, então, peraí, então vamos voltar de novo. Né? E aí, continuando a tua pergunta... Gostei. Aquela tua pergunta que eu gostei também. Cara, não importa. Não é nenhuma das 3... Né? Então, se você é o líder, fala assim, ô Carlão, cara, vamos sentar de novo e fazer esse alinhamento. Porque assim, acabei indo pra Itu, era pra Sorocaba. Mas tem técnica, né? Então, assim, eu acho que o que você ensina são as sacadas que são sutilezas, mas não são sutilezas, mas que impactam muito diretamente no processo. É a experiência de longa data aí do processo de recrutamento e seleção. E assim o que a gente está sacando, porque hoje 50%, né? Hoje dia 2, 50% das pessoas que estavam na turma com a gente eram líderes e tinham áreas de DHO e de Talent Acquisition. A gente saca que quando você dá isso, o líder fala assim, caramba, esse negócio não é brincadeira. Que é uma coisa meio óbvia que não é brincadeira, né? Então eu tenho que me preparar. Portanto, se eu neguei 3, o problema não é de Talent Acquisition. O abacaxi tá pra mim também, né? Porque eu neguei, então eu tenho que voltar lá pro começo. E além disso, vai ser obrigação de um líder, de uma líder, manter um networking saudável, verdadeiro, né? Para que ele tenha o quê?
um fomento maior de candidatos, de candidatas. Então, isso responde um pouco a tua pergunta, porque assim, por esse motivo, também não tem como você deixar a responsabilidade 100% para a área de Talent Acquisition. E aí tem, por exemplo, dicas de ferramentas que eu posso usar, como eu abordo no LinkedIn e tal. Isso vocês ensinam também. Sim, também. A gente também ensina no LinkedIn. A gente ensina no LinkedIn, mas a gente ensina, acho que até muito mais. Porque LinkedIn é ferramental, é só um ponto. Você vai muito além disso. Vai muito além, por exemplo. Você é um engenheiro de produto. Quais feiras você está frequentando? Essa é uma pergunta que eu vou te fazer. Quais feiras você está frequentando? Ah, cara, eu já não vou há muito tempo porque a empresa não me paga. Tá de brincadeira, né? Ou seja, você empodera o líder para que ele entenda que é papel dele e dá ferramental para isso. E mudando um pouquinho de assunto, e o feedback para esse candidato? Porque uma das grandes reclamações que a gente ouve dos candidatos, ouve nas redes sociais... Como trabalhar isso, né? Como Depois trabalhar. a gente vai pro nosso recado final, que o tempo já está voou, indo. voou. Como preparar para dar esse feedback e quando dá esse feedback, como fazer isso? Bom, então de uma maneira bem resumida aqui, né, Igor? Eu adorei sua pergunta porque é um dos maiores problemas que a gente tem em processo de seleção. A gente faz uma pergunta, qual foi o seu pior processo? A maioria, 90%, inclusive dos recrutadores, das recrutadoras, é um processo que eu não tive retorno. Isso é absurdo. Então, dica, começou com uma máquina, você tem a licença poética de dar o retorno com máquina. Máquina, WhatsApp, e-mail, whatever, né? Sem interação humana, tá? Colocou um ser humano em alguma etapa do processo e você vai ter que dar o feedback negativo que ele não continua no processo, ela não continua, esquece. Não vai mandar e-mail, não vai mandar WhatsApp. Não, mas eu tenho muita gente. Sim, mas quando te interessou, você foi lá e falou. Você vai ter que falar com a pessoa. O candidato, a candidata foi entrevistada pelo dono da vaga, pela dona da posição. Quem a gente indica que deu o feedback? Não é a área de Talent Acquisition. É o dono da vaga. É o dono da vaga. Porque aí vai resolver um pouco do problema que você trouxe, que é um baita problema. Porque você vai continuar fomentando. E aí você liga e avisa. Você fala por que ele não está apto ou não? Boa pergunta. Jamais, gravem, jamais não se preparem para um feedback de uma entrevista. Então, anota, né? Qual foi a situação? A entrevista aconteceu há 3 dias, né? Qual foi o comportamento que você teve na entrevista e que por esse motivo você está reprovado? Então fala o motivo. Fala. De preferência, um comportamento que seja claro, né? Que não exista nenhuma dúvida. Então, que tipo de comportamento? Olha, eu te fiz 2 perguntas sobre engenharia de produto. Você não me respondeu nenhuma das 2. Foi por esse motivo que você não segue no processo. Ou porque, para você é importante a sua família e aqui você não vai ter espaço e tempo. Fantástico. Isso. Ou porque, por exemplo, a gente está com uma faixa de remuneração e a sua está muito maior. Por mais que você aceite, pode ser que lá na frente isso não se sustente, ou não. Exatamente. E assim, a gente fala bastante para você evitar ser sabonete no feedback de uma devolutiva de uma entrevista. O que é ser um sabonete? Você foi o melhor candidato. Né? Incrível. Tá, mas não entrei. Não, mas por que eu não entrei? São muitas coisas, né? Mas continua se preparando. Você não falou nada. Então, seja mais cirúrgico. Se realmente ele é um excelente candidato, é muito legal você falar, você foi um dos melhores candidatos. Você chegou no... nós tínhamos 20, então dá número. Nós tínhamos 20, você chegou entre os 4. Só que o nível de inglês que nós precisamos é com 600 pontos, sei lá, no TOEFL. Você atingiu 400. Acabou. Então, espero que, de fato, você se prepare melhor para isso. Você pode um dia encontrar ele, se seu cliente, se seu fornecedor, se seu chefe. Pode. No dia seguinte, você não sabe o que pode acontecer. E, de novo, Carlos, cara, tua pergunta era muito boa, assim. Por esse motivo que é crucial, chegou na etapa de shortlist, de entrevista, gente, pelo amor de Deus, quem dá o feedback é o líder. Não joga a batata para o Talent Acquisition. Aí ele vai pensar 2 vezes em querer 10 candidatos. Exato. E assim, vocês concordam que a devolutiva pode ser técnica? Pode. Sim.
Ou mesmo assim, e quando acontece na situação de que você não foi, mas você tem boas qualificações, eu achei o outro candidato tinha qualificações melhores. Exato. É isso. É isso. Não que tenha alguma coisa negativa no primeiro. Isso é tranquilo. Você tá apto, mas entre você e os outros, o outro tiveram candidatos que destacaram mais. Gente, pela nossa experiência, os candidatos e as candidatas que chegaram até a etapa de uma entrevista final, de um shortlist, são bons candidatos. É porque você pode dizer, para essa vaga a gente teve que optar por outro. Não foi uma decisão fácil, mas quero manter contato, que pode ser que em algum outro momento oportuno tenha uma vaga. Talvez você seja o candidato possível. Isso também é um caminho, porque você mantém seu pipeline. Bom, tá sensacional esse papo. Eu fiquei interessado em saber mais sobre esse programa. E a longe aqui, hein? Pra gente se preparar mais sobre isso. Nada como falar quem é profissional, né, Igor? É isso aí. Várias dicas, várias ideias. Legal que você juntou a educação com a experiência prática. Muito legal, parabéns aí pelo trabalho, com certeza tem muito mercado aí para vocês explorarem e muita gente que vai assistir aqui, provavelmente vai se interessar em se aprofundar um pouco mais, seja um profissional que atua com isso ou líderes, né? No meu caso que não trabalho com talent acquisition, né, e tudo mais, mas sou um líder empresarial e preciso buscar pessoas, né, para agregar a empresa. Então vamos para o Tome Devolve. É o T&D aqui, liderança. Aí você fala uma palavra que representa isso para você. Continua. Vamos lá. Liderança. Propósito. Cultura. Alinhamento. Recrutamento. É vida, né? Seleção. Cara, seleção é um processo. Talento. Talento é esforço. Muito bem. E um desejo que você tem? Cara, eu tenho um desejo, de que de fato a gente consiga formar mais gente bem formada em atração, em seleção e recrutamento e também formar muitos meninos e meninas dentro das comunidades carentes como recrutadores, como recrutadoras, que as pessoas entendam que essa é uma excelente profissão, que você pode ganhar grana, né? Você pode ir trabalhar numa baita de uma empresa entrando pela porta de recrutamento, que é a porta de entrada, né? Então, o que você não abre mão? Cara, eu assim... Essa é a pergunta de valores, né? Eu gosto disso. Para mim ou no geral? Pra você. Cara, eu não abro mão de eu estar me desenvolvendo sempre. Assim, isso para mim é crucial. Eu gosto disso, faz parte da minha vida. O que mais, além disso, você não abre mão? Olha aqui, ó. Já tá pegando as dicas, é isso aí. Cara, eu não abro mão de conhecer... boas pessoas que tenham trocas legais, né? Eu não abro mão de escutar uma boa história. Eu gosto de escutar uma boa história, uma história diferente, né? Uma história que me chame a atenção. Então, eu não abro mão. Eu não abro mão também de procurar ajudar pessoas que são mais humildes e poderiam atuar numa área como... Talent Acquisition, que se a gente fala Talent Acquisition, as pessoas falam, caramba, né? Recrutamento e seleção. Mais alguma coisa no seu momento de vida aqui no Abrimão? Tô brincando, não precisa continuar. Adorei, mas você viu que eu já aprendi aqui, né? Muito. Já tem umas dicas. Mas é exatamente isso aí. É isso aí. É sério, cara. Vai provocando essas reflexões. O estilo coach ajuda nisso? Embora não é coaching, né? Que aqui cara, ajuda. Ajuda porque você não vai dar a resposta, né? Você tá ajuda, fazendo sim. as perguntas, ajuda, né? Ajuda. Legal. Muito bom, obrigado, valeu, Igor. Valeu, sensacional. Mais um papo aqui com muita troca, muito aprendizado. Você, o que você não abre mão? Fala pra nós. Esses momentos de troca, para mim, são muito importantes. É isso que faz fazer sentido, né? O nosso trabalho, as coisas que a gente faz. E eu também não abro mão de tempo de qualidade com a minha família, com as pessoas que estão próximas. Então, eu preciso equilibrar esse tempo de qualidade e o tempo de convívio profissional também. Então, posso fazer uma provocaçãozinha aqui? Pode. Só pra... Isso aí a gente vai aprender lá na entrevista por valores, porque você falou 2. Aí a gente vai aprender a hierarquizar. Como é que a gente testa a hierarquia. Que é? Qual deles é o mais importante? Mas a gente faz por extremo, tá? Olha, então, porque senão a pessoa fica no meio... Mas aí você pode falar, e o que é pra você ter momento com a família? Você chega nesse nível ou não? Porque aí invade muito. Não, o que vai acontecer é que eu vou comparar situações. Então você me deu 2, né? O tempo com a família e o tempo de troca com... E você vai me dar 5, 6. Eu vou comparar uma com a outra, mas eu vou nos extremos. E vai te testar, e aí eu vou hierarquizar. É na bola dividida que você consegue... Eu não abro mão de ter desafios, de ter liberdade para criar, para inovar, de aprender.
Enfim, tem várias coisas que eu de ter autonomia para Eu também não. poder cara. tomar decisão. Não é legal isso aí? Poder conversar sobre isso? Puta, eu adoro, cara. Por exemplo, Muito bom. eu saio do podcast aqui, né? Eu sempre volto. Eu falo, você vive um podcast que eu adoro como uma ideia. Isso eu não abro mão de ter a possibilidade de criar e falar, vamos melhorar, vamos aplicar tal coisa. E vão aproveitar esse momento para transformar isso em ação. Exatamente. Aí imagina que você vai contratar alguém que tem um valor como esse, só que ele vai entrar numa operação que está mais estruturada. Ele não vai ter que criar muita coisa, ele vai ter que garantir o processo, vai ter que replicar, sem ter muita autonomia. Pode acontecer, não vai encaixar. Pode ser alguém apto, e aí é onde você faz É isso, né? É exatamente. Ó, eu tenho Muito certeza bom. que você não contrata mais ninguém sem fazer esse negócio de entrevista por valor. Boa, e olha só, isso são só algumas dicas, né? Se a turma quiser saber mais, só procurar vocês e se inscrever lá no programa. Como é que o pessoal te encontra? Pode procurar no próprio LinkedIn, no próprio Instagram, a gente está bem forte, então headhunters.academy no Instagram. Semana que vem a gente está indo para o SXSW, que é um dos maiores congressos de inovação do mundo. Se você não vai, ou mesmo se você vai, a gente se encontra lá, mas se você não for, acompanha que a gente vai trazer várias novidades. Eu já vi que tem algumas pegadas lá ligadas a isso que a gente falou aqui de atração, seleção, o quanto isso destrói ou o quanto isso constrói. Eu tô seguindo lá, Red Hunters Academy. Muito bom. Gente, só uma última informação, ou penúltima, porque nunca é a última. Vocês sabem quanto custa, descobri isso hoje, não sabia. Saiu lá no SXSW, quanto custa uma contratação errada? Quanto? 30% da remuneração anual da pessoa que você errou, tá? Em média, Isso se você desliga rápido e se fica mais tempo. vai indo. Porque não é só a grana, né? Envolve a cultura que você... Dependendo do É estrago... isso mais o salário, que ela fica 6 meses. Exatamente. Então é tipo 30% do ano mais... Mais tudo que você pagou, que na verdade Posso ter essa lógica? pode sim. O que você pagou, mais 30%. Mais 30%. É, porque qual o impacto que gera você colocar no ambiente, ter gente treinando, gente desenvolvendo? É muito sério. E dependendo da posição, isso é mais sério ainda. Imagina uma posição estratégica que de repente vem despreparada ou no momento importante... Desestrutura todo um... Cara, pra mim é inconcebível alguém fazer uma contratação estratégica que assim pode destruir tua companhia sem fazer uma entrevista por valores. Eu não consigo entender. É muito louco, né? Muito louco. E a gente pode transformar essa loucura em aprendizado pra gente ficar cada vez mais preparado. E como a gente aprendeu no podcast com o Conrado, aprendizado é a explicitação do conhecimento através de uma performance melhorada. Então a gente tem que aplicar isso que a gente Boa, colocou. É, isso aí. Boa. É colocar para fora, não é só adquirir. Isso aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que semanalmente, todas as terças-feiras, sai um episódio incrível. E se você ainda não assistiu alguns episódios anteriores, dá uma olhadinha na playlist aí, que você vai ver que tem muito tema interessante e que complementa isso que a gente está aprendendo aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal.